Paz do Senhor, gente! Sejam bem-vindos, bem-vindas à leitura bíblica de hoje. Hoje é dia 14 de novembro e nós vamos ler Atos, capítulos 14 até o 16. Vamos juntos nessa leitura? Que o Espírito Santo de Deus agora fale ao seu coração. Nós vamos concluir aqui a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E depois nós vamos ver o concílio em Jerusalém, a decisão desse concílio, e nós vamos ler um pouquinho já da segunda viagem missionária também do apóstolo Paulo, Atos capítulo 16, nós vamos ler do 14 até o 16. Diz assim o 14:1: Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para a realização de sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então, um grupo de gentios, judeus e seus líderes resolveram atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e a seus arredores, e ali anunciaram as boas novas. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele, em direção dele, e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levante-se." E o homem levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local: "Os deuses vieram até nós em forma de homens." Concluíram que Paulo e Barnabé era o deus grego Zeus. Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. Quando Paulo e Barnabé ouviram o que estava acontecendo, rasgaram suas roupas e correram para o meio do povo gritando: "Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre." Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Então Paulo e Barnabé voltam para a Antioquia da Síria. Depois de ter anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio, Antioquia e Antioquia da Síria, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e, com orações e jejuns, os entregaram aos cuidados do Senhor.
em quem haviam crido. Então viajaram de volta pela Pisídia até a Panfilha, pregaram a palavra em Perge e desceram para a Atália. Por fim, voltaram de navio para a Antioquia, onde sua viagem tinha começado, e onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por eles e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios, e permaneceram ali com os discípulos muito tempo. Capítulo 15. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: menos que sejam circuncidados, ou a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhado de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e os presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram o que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles dizendo: irmãos, vocês sabem que, há muito tempo, Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. Isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei as ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devemos criar dificuldade para os gentios se converterem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações. Então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram um representante e os enviaram a Antioquia da Síria com Paulo e Barnabé para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram 2 líderes entre os irmãos, Judas, também conhecido como Barsabás, e Silas. Esta foi a carta que levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos essa carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos
Amados irmãos, Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja e no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado do gracioso Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Segunda viagem missionária, preste atenção. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade para onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Em seguida, Paulo e Silas viajaram para a região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim prosseguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Aquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. E no dia seguinte chegamos a Neápolis. Essa Neápolis existe até hoje. Hoje o nome dessa cidade é Kavala. Deus me deu a oportunidade de fazer o que nós vamos continuar lendo agora aqui, ó. Maravilhoso isso, né? A gente vai a Filipos, depois de Filipos a gente vai a Tessalônica, depois de Tessalônica a Bereia, depois de Bereia a Atenas, depois de Atenas a Corinto. Essa é a segunda viagem. Eu fiz esse trajeto. Acho que a última vez que eu fui a Israel eu fiz esse trajeto, foi maravilhoso. A penúltima vez que eu fui. Então vamos lá. Eu vou começar de novo aqui, versículo 11. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. E no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era
uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo, foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor Jesus Cristo, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não deixar os dois escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto, até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu que a porta da prisão viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada e ia se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde prostrou-se temendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e você e sua casa serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua casa. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. Ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: soltem estes homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu: estes homens nos açoitaram publicamente, sem julgamento, e nos colocaram na prisão, e nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira alguma. Que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia e ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram. Aleluia! Bênção, né? Agora eles vão lá para Tessalônica. Vocês vão ver o que vai acontecer lá também. Lá vai ter aquela expressão assim: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós.
Bom, vai ser lindo a leitura. Até amanhã, Deus te abençoe. Fique na paz.